o amor, o carinho, o afeto e a provisão do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Porque não foi nós que viemos pela nossa própria vontade. A palavra diz que Deus nos atraiu. E para nos atrair, Ele olhou para nós e resolveu nos separar. Resolveu nos selar e dizer: tu és meu e vai viver na minha casa. Amém? Glória a Deus. Baixe sua cabeça, em nome de Jesus. Agora é o momento da palavra. Mas essa palavra só vai poder entrar no seu coração de fato. Essa palavra só vai poder fazer diferença na tua vida se você agora, nesse momento, abrir o teu coração para o Senhor Jesus. Independente da situação que você chegou aqui, não importa o teu problema. O que importa é que não há nada difícil para Deus. O que importa é que não há nada impossível para Deus. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós estamos diante do dominador do mundo. Nós estamos diante daquele que cria, daquele que estabelece, daquele que cura, daquele que sara, daquele que renova, daquele que salva. Nós estamos diante daquele que tem tudo que nós precisamos e está disposto a nos dar, pelo amor que Ele sente por cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor eterno e maravilhoso, eu atendo a tua presença, Senhor, com a tua igreja, Pai, com a congregação, Senhor, essa noite, Pai, Espírito Santo, e quero colocar, Senhor, cada um, Senhor eterno, daqui na tua presença, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que agora nesse momento, o Senhor comece a visitar cada um segundo a tua vontade, que o Senhor penetre no coração, na alma, no espírito de cada um essa noite, e que o Senhor possa, Deus eterno e maravilhoso, vir, Senhor eterno, com a palavra, Senhor eterno, exatamente, ó Deus eterno e maravilhoso, para aquilo que os teus servos estão necessitados essa noite, e para aquilo que os teus servos esperam de ti essa noite, Espírito Santo. Em nome de Jesus agora, eu me esvazio de mim mesmo, Senhor, eu me anulo, Senhor, na tua presença, para que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor, como instrumento da tua vontade, somente da tua vontade, Senhor. Eu reconheço, Pai querido, que eu não tenho conhecimento nenhum na minha vida, Pai, que não venha de ti, Senhor, e não tem sabedoria nenhuma que eu queira, Pai querido, que não seja te servir e te adorar, Pai. Por isso eu peço, Espírito Santo do Senhor, venha falar na minha boca, venha me usar como testemunho, venha me usar em nome de Jesus para ministrar a tua palavra, Senhor. Que muito, Senhor, honrosamente, Senhor, eu pego nesse momento, ó Pai, mas que o dizer, ó Pai, que o falar e que a vontade seja totalmente sua, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas pro Senhor, irmão. Exaltado o nome do nosso Deus. Pega a sua palavra aí, a sua espada. Aleluia. Abra no livro de Romanos. Livro de Romanos. Glória a Deus. Capítulo 12. Capítulo 12, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo escreve assim nessa carta aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. E aí a gente, quando lê esse versículo, nós pensamos: Senhor, eu quero muito fazer a tua vontade, mas qual é essa vontade? Que é boa, que é agradável e que é perfeita. Porque é assim que eu quero ser na sua presença. Embora eu seja de carne e osso, eu quero chegar o máximo de perfeição que eu consigo para te adorar e para te exaltar. Amém? Glória a Deus. Esse versículo diz que nós devemos renovar esse mundo.
isso para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. O que é revolucionar o mundo? E qual é a sabedoria que Deus nos deu? Revolucionar o mundo, irmãos, é você ir do lado contrário, que todo mundo está indo. Porque todo mundo está indo para a condenação eterna, infelizmente. E são poucas as pessoas que o Senhor selou, que o Senhor separou e que são fiéis. Muitas pessoas o Senhor selou, muitas pessoas o Senhor separou, mas são poucas que são fiéis. São poucas que não perdem a oportunidade de estar diante de Deus, louvando e agradecendo o nome dEle. São poucas que dão o devido valor à sua condição de servo e quer se abaixar mais a cada dia para que o Senhor cresça. São poucas as pessoas que querem diminuir. São poucas pessoas que querem ficarem ocultas para que o Senhor apareça. Aleluia! Glória a Deus! Ao invés disso vem orgulho. Ao invés disso vem tantas outras coisas, vaidade no coração das pessoas. Ao invés disso vem o eu. E aí o Senhor não tem como agir. Por isso, irmãos, que cada dia que passa fica mais difícil de nós ouvirmos o Evangelho ser pregado dentro das igrejas. Nós temos que ter consciência disso. E nós temos que buscar uma vertente que pregue o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo diz para nós termos certeza absoluta do que nós cremos. Porque pelo que nós cremos, nós seremos julgados. Amém? Então, se nós estamos vendo que ali não está sendo pregado fielmente o Evangelho do Senhor Jesus, nós temos que procurar um lugar que esteja sendo pregado. Amém? Se nós estamos em algum lugar que só está sendo pregado bênção, prosperidade, vida boa, descanso, nós temos que procurar um lugar que pregue o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e eu estou contigo até a fundação do mundo. Amém? Porque qualquer coisa que nós passamos, irmãos, qualquer coisa que vivemos nessa terra, com Jesus fica muito mais fácil. Amém? Glória a Deus. E nós vamos falar, irmãos, de homens o qual Deus chamou, o qual Deus colocou uma missão. Abram as Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo 3. Do verso 6 ao verso 10. Amém? Êxodo 3, do 6 ao 10. Todos acharam? Amém. Assim a palavra do Senhor: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos teus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, e dos jebuseus. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Irmãos, Moisés foi um homem que Deus preparou em tudo. Deus preparou em tudo para que ele cumprisse essa missão de tirar o povo do Egito, de conduzir o povo à terra que ele tinha prometido para Abraão. Então o Senhor, ele fez todas as coisas. E embora eu imagino que como Moisés Moisés nasceu em um tempo que a lei era matar todos os meninos abaixo de 1 ano de idade. Eu imagino que a mãe de Moisés, Joquebede, quando percebeu que estava grávida dele,
uma menina. Porque as meninas podiam viver. Somente os homens não podiam. Eu tenho certeza que Joquebede chegou no Senhor e falou: Senhor, mas agora, Senhor, agora que eu fui engravidar. Mas eu tenho certeza, Deus, que pela sua fidelidade, essa criança que está no meu ventre vai ser uma menina. E Joquebede então chorou muito tempo. Porque naquele tempo não existia ultrassom para saber o sexo da criança, né? E Joquebede então se firmou nas orações. Porque, irmãos, naquele tempo, para o povo de Israel, ter um menino era honra. Ter um menino era felicidade. Ter um menino era festa. E ter uma menina era pesar. Até ali. Até ali. Até o rei da ordem para matar todos os meninos que tivessem menos de 1 ano de idade. A partir desse momento, a história virou e ficou completamente diferente. Aí todas as mães e pais então rogavam a Deus para ter uma menina. Porque eles não queriam ver aquele bebê ser pego pelos guardas e jogados no rio. Imagine que dor para um pai e para uma mãe. E com certeza Joquebede e o pai de Moisés pediram isso para o Senhor. Mas o Senhor já tinha planejado o que ia acontecer com Moisés. O sexo de Moisés era masculino porque o Senhor já tinha um projeto. Porque o Senhor já tinha uma intenção. Aleluia? E quando o Senhor tem um projeto e uma intenção, irmãos, por mais que nós pensamos que não é melhor, sempre é o melhor para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Aleluia. Sempre é o melhor para as nossas vidas. Talvez a hora que Joquebede deu a luz e as parteiras, com certeza, com toda tristeza, anunciou para ela: olha, é um menino. Com certeza ela chorou amargamente. Mas o Senhor deu a sabedoria para ela esconder aquele menino até uma certa idade. E depois, quando ela viu que não era possível mais, Deus também deu direcionamento para ela de colocar numa cestinha isolada por betume para não entrar água e colocar no dormir. E Deus direcionou aquela cestinha para perto da filha do rei do Egito, para que ela criasse, para que o menino fosse criado no Egito. E Deus também direcionou a irmã de Moisés para falar para a filha de Faraó que ela conhecia uma ama de leite e que poderia cuidar dele até 1 ano. E Deus preparou também para a filha de Faraó falar: traz ela para mim, que eu pago ela para criar o menino. Aleluia. E a irmã de Moisés então vai lá e pega a mãe do menino e fala: daqui. E ela então pode levar o filho dela e ganhar para isso. Ele estava protegido e a mãe dele estava ganhando para poder cuidar dele até 1 ano de idade. Aí nós pensamos: mas por que Moisés teria que viver no palácio? Por que ele teria que viver no meio do povo egípcio? Sabe por quê, irmãos? Porque a sabedoria ele adquirisse lá, ele não poderia adquirir em lugar nenhum para o propósito que Deus tinha na vida dele. Aleluia? E o propósito de Deus na vida dele era exatamente esse. Desde quando ele começou a ser gerado. Aliás, desde antes dele começar a ser gerado. Porque Deus um dia fez uma promessa para um homem chamado Abraão. Larga tudo, comece a caminhar, que você vai parar na terra que eu te mostrarei. Um homem que era um homem comum, um homem idólatra como todos os outros, mas que Deus viu alguma coisa no coração dele e o atraiu. E Deus então falou para ele: Abraão, a partir de hoje o seu nome não será mais Abraão, e de ti farei uma grande nação. Você será pai de muitos povos. E o Senhor direcionou Abraão na missão dele de ser pai de muitos povos. E demorou a promessa de Deus a se cumprir na vida de Abraão, mas se cumpriu. E hoje nós temos Abraão como pai. E a palavra diz que nele todas as famílias da terra são benditas. Aleluia. Deus fez uma aliança não só com o Abraão. Deus fez uma aliança com todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Porque Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, que somos todos nós. Nós somos benditos em Abraão. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz que nós devemos estar dentro da perfeita e da agradável vontade de Deus.
perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de Moisés era que ele tirasse o povo do Egito e levasse para a terra prometida. A perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de Abrão era transformar ele em Abraão, e era que todas as famílias da terra seriam benditas nele. Foi uma aliança que Deus fez com o homem, através desse homem, que ele tirou de uma terra distante e foi caminhando com ele. E tem um outro servo do Senhor, Noé, que a palavra de Deus diz também que Deus o separou. Deus o separou para algo que aos olhos de Deus ele deveria fazer. Amém? Um dia, a iniquidade do homem, a perversão, a maldade do homem chegou até Deus, de tanto que era nessa terra. E Deus então teve pesar de ter criado o homem. Essa tradução nossa diz Deus se arrependeu, mas está errado. Porque Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Então a palavra no original diz pesar. Deus se entristeceu de ter criado o homem. Então Deus acha em Moisés um coração puro, um coração sincero, um coração que buscava ele. E Deus então resolve não exterminar toda a humanidade, por causa de um servo. Deus então fala para esse homem que a missão dele, a partir daquele dia, era fazer uma arca. E era pregar para todos, os de longe e os de perto, que viria o dilúvio e seria destruído tudo que estivesse fora da arca. E Deus então falou para ele pegar os animais e colocar dentro da arca para poder livrar esses animais da morte. E Deus então deu a possibilidade de Noé colocar os animais dos mais mansos aos mais ferozes dentro da arca. Aleluia! Glória a Deus! Porque quando Deus nos chama para algo, Ele nos capacita. Ele nos dá condições. Ele nos cobre com o teu poder. Ele nos cobre com o teu sangue. Ele nos livra das armadilhas que o nosso inimigo tenta pôr na nossa frente. Muitas vezes nós não entendemos o que acontece, mas uma coisa nós temos que ter certeza: se aconteceu, é porque é o melhor de Deus para a minha vida. Aleluia? Porque a nossa visão é limitada, irmãos. É muito limitada. E o que nós achamos que é bom para nós hoje, amanhã nós achamos que não é. Não é assim? O que nós achamos que é ótimo para as nossas vidas esse mês, o mês que vem já não é mais. Oh, mas eu não queria tanto isso. Eu queria. Mas Deus sabe. Deus sabe o que é bom para nós. Não só no hoje, mas por toda a eternidade. Amém? Então o projeto de Deus, a vontade de Deus boa e agradável para a vida de Noé, era que ele, toda a sua família, todos os animais que couberam na arca, vivessem. A missão de Noé era essa, pregar. E ele pregou aos 120 anos, irmãos. A missão de Noé era essa, pregar para que o povo se arrependesse. E colocar eles dentro de uma arca que seria a proteção deles, seria a mão de Deus em cima daquele povo, enquanto a chuva estivesse caindo para aqueles que eram infiéis, para aqueles que eram maldosos, aqueles que eram orgulhosos, aqueles que andavam atrás de outros deuses. Enquanto esses estivessem perecendo lá fora, os que aceitassem a Deus de todo o coração e os que se inclinassem para aquilo que Moisés estava pregando, para aquilo que Noé estava pregando, entraria na arca e seria salvo. Mas infelizmente só a família dele entrou. Ou felizmente, porque Deus sabe de onde ele queria começar de novo. Amém? Glória a Deus. Então essa era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para Noé. E ele fez essa vontade. Aleluia. E se cumpriu na vida dele aquilo que o Senhor tinha prometido. O Senhor de fato protegeu ele e a família. E protegeu os animais que estavam com ele. E de fato, a partir daí começou a crescer de novo a terra. Começou a se multiplicar os homens. Até que um dia, existe mais uma pessoa. E todos os homens de Deus na Bíblia, irmãos, são assim. Aleluia. Abre o seu livro em Jonas. Abra a sua
ao livro de Jonas, no capítulo 1. Glória a Deus. Santo Deus, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Todos encontraram? Então, espera. Jonas 1. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua bagagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Opa! Agora nós vimos um homem que agiu diferente. Agora nós vimos um homem que Deus mandou ele para um lugar e ele está indo para outro. Agora nós vemos um homem que pensa que pode se esconder dos olhos de Deus. Não é verdade? E ele tinha motivos para isso, irmãos. Porque o povo de Nínive era conhecido, eles eram famosos pela crueldade que eles matavam os prisioneiros deles. Faziam coisa absurda. Aí Jonas pensou, o que nós pensamos às vezes, mas será que foi Deus mesmo? Quando nós vemos que a coisa fica preta, nós pensamos, será que foi Deus mesmo? Será que eu estou me confundindo? Será que a minha cabeça está confusa? Eu vou orar mais. E ora, e Deus fala a mesma coisa. Nossa Senhor, eu estou fraco na fé. Não é possível, eu oro e tenho a mesma resposta. Não, irmãos, é a vontade de Deus. Por mais que pareça que não é melhor para nós, mas é a vontade de Deus. E Jonas então se viu numa posição que, nossa, imagina eu entrar dentro daquela cidade, eu sozinho, homem, comum, natural, e começar a pregar contra ela. Começar a pregar contra todos que ali moram, aqueles que torturam, que matam as pessoas. Meu Deus, eu acho que eu estou confundindo tudo. Vou para Tarsis. Pegou e foi para Tarsis. Só que diz a palavra do Senhor que conforme ele estava viajando, o mar ficou revolto. E as ondas batiam no barco. E eles estavam quase ali a pique. Então as pessoas, os homens que estavam ali dentro, começaram a tirar sorte para ver por que estava acontecendo aquilo. Porque as pessoas daquele tempo, eles atribuíam tudo a um Deus. E eles queriam saber qual era o Deus que estava fazendo aquilo. Por quê? E aí caiu o Jonas. E aí Jonas então começa a contar para eles o que ele fez. Deus me mandou para um lugar e eu estou indo para o outro. Mas por que você fez isso contra nós? Agora nós vamos te atirar no mar. E atiraram Jonas no mar. Era para Jonas estar dentro do mar? Era para Jonas estar onde? Não era para estar no mar, né? Mas já que Jonas não usou os próprios recursos dele para estar lá onde Deus quis, Deus preparou um veículo para ele, não foi assim? Não preparou? Talvez não melhor e mais confortável, mas foi o que Deus achou que ele merecia no momento. Amém? A barriga de um grande peixe. Jonas é engolido por um grande peixe. Oh, Deus tremendo. E quantas vezes nós estamos assim, no escuro, num lugar amargo, um lamaçal tremendo, que eu acho que ali dentro nada era bom, mas o Senhor está nos conduzindo, porque nós não queremos ir para onde o Senhor quer. Quantas vezes nós olhamos para os céus e falamos, Senhor, até quando que eu vou ficar assim, Senhor? Até quando que eu vou sair do dentro desse peixe? Ele olha para você e fala, até quando você me ouvir e fizer a minha vontade. Eu tenho toda a eternidade. Agora você decide quanto tempo você quer. Aleluia? Então, o grande peixe leva Jonas para o lugar onde ele tinha que estar. E Jonas então cumpre aquilo que Deus tinha para a vida dele. E Deus então faz todo aquele povo se arrepender. E não lança o juízo que ele tinha para aquele povo. Porque Deus sabia que se ele enviasse alguém, aquele povo ia se arrepender. E aquelas almas não iam perecer. Amém? Jonas não sabia. Jonas pensava que ia vir todo mundo contra ele e ia fazer sei lá o que com ele, moer no moedor de carne. Mas Deus sabia. E Deus era com ele. Era instrumento de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando o homem
nosso Deus que é Pai e que nos ama imensamente, não quer que nós passemos por esses caminhos. Ele quer dar o melhor dele para nós. Mas como o cooperador disse aqui, nós temos livre arbítrio. Deus não passa por cima da nossa vontade. Deus nos convida. Amém? Deus manda a palavra. O pão, até hoje Deus manda o pão para o povo. Deus não manda o Espírito Santo, a água. Até hoje Deus manda a água. Aleluia? Deus nos faz ter todas as condições de adorá-lo. Glória a Deus. Deus nos dá veículos. Deus nos dá uma casa abençoada e tranquila, em paz. Deus nos dá uma saúde boa, de ferro, para estar aqui. Aleluia. Deus é maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. E quando nós não vamos até Ele, falamos para Ele: Senhor, faça na minha vida a Tua vontade, porque o que eu quero é Te adorar, o que eu quero é Te servir. É como se nós disséssemos para o mundo espiritual: eu não estou nem aí com o que Deus me proporciona. Eu vou continuar fazendo o que eu quero. O problema é dele. Não tem filhos rebeldes que falam assim? Tem filhos que viram para o pai e falam assim: eu quero um tênis. Aí o pai diz: sim, te dou um tênis. Mas qual tênis que o senhor quer? Eu vou tirar aquele assim, que eu tenho condições. Não, esse eu não quero. Eu quero aquele de R$1.000. Se não for, eu não quero. Aí o pai, com todo o amor e toda a dedicação, vai lá e parcela 300 vezes. E põe um tênis de R$1.000 no pé do filho. Aí quando os amigos veem o tênis dele, falam: nossa, cara, que tênis bonito, quem te deu? Meu pai. Nossa, que bacana que o seu pai te deu. Não fez mais que obrigação. Isso acontece, irmãos. Isso acontece. E isso acontece no meio do povo de Deus também. Existem pessoas no meio do povo de Deus que acham que é obrigação de Deus sustentar, é obrigação de Deus proteger, é obrigação de Deus manter de pé, é obrigação de Deus vestir, calçar, é obrigação. E eu vou falar para os irmãos o seguinte: não é obrigação de Deus. Não é. Sabe por quê? Porque por mais que nós sejamos perfeitos e santos nessa terra, nunca seríamos merecedores de tudo que o Senhor Jesus faz por nós. Nunca seríamos. Agora tem diferença de um filho para o outro. Aquele filho que ajuda o pai, aquele filho que aceita o que é mais simples, aquele filho que o pai pode contar com ele, tem sempre o abraço do pai, tem sempre o carinho do pai. Aquele filho que não é preguiçoso, que levanta de manhãzinha para ir trabalhar com o pai sempre dá valor. O pai sempre investe nele. Irmãos, eu vivi isso na minha vida. Eu tenho um irmão mais velho. E meu irmão mais velho era meio preguiçoso, sabe? Gostava de estudar, gostava de trabalhar. E o meu pai, todo quanto é curso que ele via, ele investia em mim. Olha, filho, eu vi um curso, eu quero que você faça. Fala: pai, mas é caro. Não, você vai fazer, eu vou pagar. E uma vez minha mãe falou assim: escuta, por que você trata a Luciana assim e o irmão dela não? Porque não tem interesse por nada. Porque não se esforça. Porque eu não vejo nem interesse por nada. Ela vai, ela faz o curso. Então eu tenho prazer em investir nela. Eu cresci vendo isso, irmãos. Cresci vendo isso. E assim é com Deus também, não é diferente. Quando nós não temos preguiça de estar servindo ao Senhor, quando nós não negamos aquilo que o Senhor nos pede, quando nós fazemos da vontade de Deus o centro da nossa vontade, nós temos um tratamento diferente. Porque aí nós somos filhos, sem hipocrisia, sem querer se enaltecer, sem querer ser o melhor, sem achar que o pai tem obrigação, de jeito nenhum. Meu pai, eu preciso de um tênis, mas eu quero aquele que o Senhor pode me dar. Esse filho ganha tudo que ele nem imaginaria que ele ganharia do pai. Amém? Quando nós chegamos em Deus e falamos: Senhor, eu não tenho condições, mas se o Senhor está me chamando para essa missão, eu creio que eu posso. Eu creio que o Senhor vai me capacitar. Eu creio, Senhor, que vai dar tudo certo, porque é a tua vontade, Deus, e não a minha.
minha. Eu não posso, Senhor, aos meus olhos, mas eu estou aqui. Como disse Isaías, quem enviaremos? Isaías falou, envia-me a mim. Envia-me a mim. Amém? E uma coisa também muito importante de nós percebermos em todas as histórias desses homens na Bíblia, é que o querer de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida deles, não era só para eles. Deus não tinha um plano egoísta, como o ser humano costuma ter. Eu estando em cima, não importa quem esteja embaixo. Melhor com ele do que comigo. Não. Todo o chamado de Deus para a vida desses homens era para abençoar um certo grupo de pessoas. Amém? Um certo grupo. Deus chamou Abraão para que todos nós pudéssemos chegar diante dele. Deus chamou Noé para que toda a família dele fosse salva quando Deus mandasse o dilúvio. Aleluia. Deus chamou a Jonas para uma cidade inteira se redimir. Glória a Deus. Aleluia. E todos os homens que nós vemos que Deus teve propósito, que Ele chamou, Ele usou como veículo de sua vontade. Como se Ele mesmo tivesse descido aqui e feito, pelas suas próprias mãos. Até que um dia, irmãos, Deus olhou do céu. E o que Ele viu? Ele viu que não tinha um justo sequer. E aí não poderia ter pensado Deus assim? Bom, na época que eu chamei Abraão, não tinha Abraão. Justo. Lembra que eu chamei Noé? Tinha Noé, o justo. Lembra que eu chamei Moisés? Tinha Moisés, o justo. Que foram e fizeram aquilo que eu falei para eles fazerem. E agora? O que eu vou fazer? Olhou para a terra e não viu um justo. Deus poderia simplesmente, irmãos, ter acabado com toda a raça humana. Nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor disse assim que para vencer o pecado e a morte que estava nesse mundo, que o próprio homem com o livre-arbítrio que Deus deu atraiu para ele, teria que haver um sacrifício de sangue. Uma vida totalmente pura e sem pecado teria que morrer, teria que ser sacrificada em prol de toda a humanidade. E não em prol de um povo só, em prol de toda a humanidade. Então Deus, que é maravilhoso e que nos ama com um amor que nós nunca entenderemos nessa terra, esse Deus mesmo se faz carne. Esse Deus mesmo vem no mundo. Esse Deus mesmo mostra para nós como nós deveremos agir com todas as pessoas na pessoa de Jesus. Esse Deus mesmo cura, esse Deus mesmo liberta, esse Deus mesmo salva, esse Deus mesmo restaura, para mostrar que Ele pode fazer todas essas coisas. Esse Deus mesmo nos dá exemplo de humildade, de servidão, de honestidade, de fidelidade. Esse Deus mesmo nos fala que quando alguém bater na nossa face, para oferecer então a outra. Esse Deus mesmo fala que se alguém fizer você caminhar 1 quilômetro, caminhe com Ele 10. Aleluia! Ele veio aqui pessoalmente, pela minha vida e pela tua vida. E Ele cumpriu a missão de trazer salvação para essa terra. Então, a partir daí, o homem que estava desacreditado, nas mãos do pecado e da morte, tem um outro destino. Tem uma chance. Aleluia! Glória a Deus. O povo na época de Noé teve uma chance. Mas só a família de Noé quis a chance. O povo da época de Moisés tiveram uma chance. Mas muitos não entraram na terra prometida. Poucos aqueles que entraram. E o povo agora, na nossa geração, tem uma oportunidade. Tem uma chance. Porque agora, irmãos, nesse dia de domingo, 15 para as 9 da noite, existem milhares de igrejas pregando o Evangelho. Milhares. Milhares de pastores e cooperadores e presbíteros, diáconos em cima do púlpito, dizendo: se arrependa, se
ainda que eu sofra, mas cumpra em a tua vontade para salvar o teu povo. Aleluia. Foi isso que fez Jeremias. Jeremias, quando ele revelava algo de Deus para as pessoas, elas batiam nele, elas torturavam ele, jogavam ele no calabouço, no escuro, na cisterna, e Deus levantava ele e ele saía fazendo tudo de novo. Paulo, quando ia pregar os evangelhos para os gentios, eles apedrejavam ele, eles açoitavam ele, batia para valer, com vontade. E tem um episódio da vida de Paulo que é muito lindo, que diz que ele foi na cidade e as pessoas começaram a apedrejar ele. Apedrejou e jogou ele para fora da cidade. Mas estava todo machucado. Aí o que Paulo fez? O que você faria? Todo machucado, lançado fora da cidade. Quer que eu diga que nós faríamos? Ah, não é possível. Isso não é a vontade de Deus na minha vida. O jeito que eu estou, Deus é meu pai, Deus me ama, Ele nem permitiu uma coisa dessa. Para tudo. Vou voltar para minha casa, que é isso? Isso é sinal de Deus, que não é para mim fazer. Mas sabe o que Paulo, um homem comprometido com Deus, fez? Paulo levantou. Paulo sacudiu a poeira e entrou pegando na cidade de novo. Aleluia! Glória a Deus! Porque é isso que Deus faz. Deus nos dá força sobrenatural quando nós queremos cumprir a missão pela qual Ele nos destinou, quando nós marcamos um caminho, quando nós temos um foco e dizemos: eu só paro quando Deus mandar. Enquanto Deus não mandar, eu estou andando aqui, porque foi aqui que Ele me colocou, aqui que eu honro, aqui que eu amo, e é aqui que eu vou me dedicar. Aleluia! É isso que Deus espera de cada um de nós, depois do sacrifício que Ele fez pelas nossas vidas. Amém? Porque o ser humano gosta muito de questionar. Mas por que Deus? Mas por que Deus? É porque... Irmão, você já viu criança quando está na faixa de uns 5, 6 anos? A de vocês, né? Filho, vai colocar essa calça azul. Por que, mãe? Porque foi essa que eu passei, as outras estão passadas. Mas por que você só passou essa? Não é assim? Por que eu não posso colocar um short de laranja? Filho, porque essa calça é melhor para você, porque está frio. Não, mas eu sinto frio. Mas é melhor para você, coloca a calça. Por quê? Não é assim? É assim. Filho, não é que você já não vem comer. Por quê? Porque é hora de jantar. Não, mas eu só vou terminar o jogo. Não, é hora de jantar. Por que eu tenho que jantar? Não quero. Não é? Sim. E tem muitas pessoas na presença de Deus assim. E Deus fala: pega esse rumo aqui, esse caminho, está vendo? Eu abri essa porta para você. Eu te abençoei, eu te selei, eu te separei, eu te chamei. E eu sou Deus na tua vida, meu filho. E eu abençoadinho, olha, Deus fala: por quê? Jonas, vai para Nínive. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Abraão, espera a promessa. Por quê? Você está demorando tanto? Moisés, vai lá tirar o povo do Egito. Mas Deus, eu não posso. Eu sou pesado de língua, assim, olha para mim. Presta atenção para quem o Senhor está pedindo. Meu filho, fala para aquela pessoa do meu amor. Eu? De jeito nenhum, é a cara dela. A pessoa vai me dar um tapa, vai me sair socando. Deus me livre. É assim, irmãos. Dessa maneira. É dessa maneira. Até nós entrarmos na perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia? Porque quando nós entramos na vontade de Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus provê todas as coisas. Deus nos dá coragem para passar por tudo que é necessário. Deus nos dá força para enfrentar tudo que é necessário. Porque Ele está ali conosco. Quando nós ajoelhamos para orar: Senhor, tenha misericórdia da minha situação, você sente como se o Espírito Santo te abraçasse. Como se eu estivesse dizendo: calma, meu filho, vai passar. Mas é necessário que você passe por isso. E não convém, não compete a nós olharmos para o Espírito Santo do Senhor e dizer: por quê? Porque nós não sabemos, mas Ele sabe. E Ele sempre tem o melhor para nós, quando nós estamos na presença dEle. Amém? Glória a Deus. Abram as Bíblias no livro de Marcos. Evangelho segundo Marcos.
E essa minha aqui está com as páginas coladas. Eu quase não uso, né? Mas glória a Deus. Com o que o Senhor nos der, nós temos que fazer a obra, né, irmãos? Independente de qualquer coisa. Marcos 16, 15. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes Jesus. Vamos começar pelo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados, juntamente. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Essa tradução diz ide, mas hoje não está escrito indo. Indo, ou seja, aonde quer que você for. Porque as pessoas pegam muito esse versículo e dizem assim: lá está escrito ide, não é na minha cidade, não é no meu bairro, não é na minha casa. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir para a África, eu tenho que ir não sei para onde, não sei para onde. Mas enquanto Deus não me der condições, eu fico por aqui mesmo. Mas às vezes, irmãos, a nossa missão é para salvar toda a nossa família. Pessoas que estão ali conosco todo santo dia. Pessoas que se levantam contra nós assim como se levantavam contra Jeremias. Pessoas que não entendem o nosso chamado. Pessoas que nos criticam, que riem na nossa cara. E no final das contas, muda tudo. E começa a ir para a igreja. Glória a Deus, sim. Aleluia! Sim. A minha família é assim. Imagina eu chegando e falando: é o seguinte, agora eu estou na igreja. É? Como? Ah, mãe, a igreja é inclusiva. Acredita. Sério? Você vai levar os teus filhos para esse lugar. Eu, em nome de Jesus. Só falta a Bruna. Com a graça de Deus, ela vai também. Está ficando louca? Não, mãe. Eu tenho certeza que você vai chamar. E por várias vezes ela criticou, ela lutou, ela esbravejou, e ela chorou. E a minha mãe não tinha a mínima intenção de ir para a igreja. E a minha irmã também. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, elas mandaram a mensagem de novo no grupo da família. Partiu igreja. Glória a Deus, aleluia. E por que, irmãos? Porque eu persisti. Porque aquelas pessoas que não queriam eram para aquelas que Jesus estava levantando para abençoar. Para aquelas pessoas que estavam perdidas, para aquelas pessoas que não tinham direção. Deus me levantou para orar por eles. Não para brigar. Não para ficar sem conversar com eles. Para nada disso. Para orar, para que eles entendessem que Deus não queria só a mim, não queria só os meus filhos, mas que Ele queria toda a família, aleluia. E esses dias eu mostrei para ela uma foto da Bruna pregando, mandei no grupo: olha a sua neta pregando. Aí eu fui lá no final de semana, ela falou: nossa, ela estava pregando. Estava, mãe, Deus tem usado. Glória a Deus, ai que bom. Irmãos, Deus é aquele que pode mudar o coração do homem. Deus é aquele que pode. Enquanto o homem está falando o que ele quer, Deus está fazendo o que ele quer. Então o homem hoje fala pedra, amanhã Deus fala pau. E o homem fala: então tá bom, Senhor, é pau. Porque é Ele que manda. Aleluia. Não é nossa vontade que prevalece, é a vontade do nosso Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, a nossa missão, depois de Jesus ter vindo, depois dele ter dado um exemplo, depois dele ter morrido e ressuscitado no terceiro dia, para nos mostrar que servo dele não fica na morte, servo dele nenhum mal, nenhuma morte, nenhum inimigo pode deter. Por causa de tudo isso, que ele disse: indo, pregar o Evangelho. A nossa missão é essa. A nossa missão é pregar o Evangelho de Jesus. A nossa missão é amar como Jesus amou. A nossa missão é ser humilde como Ele foi. Essa é a nossa missão. Porque nós somos o povo que veio depois de Jesus. Nós somos o povo
escuro, no claro, no tempo de sol, de chuva, com vento ou sem vento, vamos embora. E eles, esses irmãos e eu, continuamos. Porque o Senhor tinha promessa de um tempo para essa igreja. Deus tinha promessa de uma cobertura para essa família. E através do plano de Deus nas nossas vidas, Ele chamou você. Um dia Deus tocou no seu coração e você adentrou essas portas. Sabe por quê? Porque Deus, como fez com Moisés, estava te chamando para um lugar santo, para onde você pudesse desenvolver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para onde você conseguisse ser alimentado e ter força para crer que você é instrumento de Deus nessa terra. Então Deus nos tira de um lugar que nós não temos utilidade nenhuma, um lugar onde nós acabamos com a nossa vida e todas as pessoas que nos olham, nos cercam, e Deus nos coloca num lugar onde Ele fala assim: eu vou te honrar ali, e eu vou te dar condições de cumprir aquilo que eu tenho para a tua vida. Aleluia! E muitos crentes hoje em dia falam assim: mas eu não sei o meu dom, eu não sei o que Deus quer comigo. E tem crise de existência, então você fica ouvindo. Irmãos, ninguém aqui nasceu por acaso. Ninguém. Amém? Não nasceu por acaso. Moisés não nasceu por acaso. Elias, Jeremias, Isaías não nasceram por acaso. Você não nasceu por acaso. Porque se fosse escrever a Bíblia agora, era o meu nome e o seu que seria usado. Aleluia! Era a minha história e a sua que seria contada na Bíblia. Mas antes disso, de nós irmos para o ventre do peixe para o que nada, antes de nós pegarmos um navio para o sentido contrário e sofrer amargamente no escuro, o Senhor colocou essa porta aberta diante de nós. E aqui o Senhor nos direciona para cumprir a missão que Ele tem para as nossas vidas. Aleluia? Mas com o que nós estamos preocupados? Será que nós estamos preocupados com o que nós havemos de vestir? Com o que nós havemos de nos alimentar? Aí Deus te chama e fala: não és tu mais importante do que as aves do céu? Elas não plantam, elas não colhem, e eu dou para elas tudo o que elas precisam. É isso que Deus responde. Sabe por que Deus diz isso na palavra? Porque Ele saberia que nós íamos questionar. Mas se eu não correr atrás, se eu não ir, se eu não preparar, o que vai ser de mim? Muitas pessoas falam: eu creio em Deus. Mas só que tem um porém, né? Se eu tiver que trabalhar, já era, não tem condições. Deus entende. Assim como entendia Jonas. Né? Aquele povo é cruel, aquele povo tortura, aquele povo mata. Eu não preciso ir para Nínive. Deus entende. Vai sim. Vai sim. E aí Deus fala para você: no melhor jeito ou no pior? Qual você quer? Mas como assim? Deus é arbitrário? Não, Deus não é arbitrário. Deus deixa você fazer a sua vontade. Só que quando você estiver lá no ventre do peixe, não reclame, não murmure. Amém? Irmãos, os irmãos sabem que um dia eu estava lendo essa palavra e eu pensei o seguinte: no estômago do ser humano tem um líquido que é amargo, não tem? Depois que você já comeu tudo que, né, podia, não tem mais nada, você começa a comer uma coisa amarga, não começa? Esse fel, né? Você não viu lá no estômago do peixinho? Você não quer ver esse fel que Jonas fala? Oh, misericórdia! No escuro e no meio do fel. Num lugar terrível, né, irmãos? Um lugar terrível. Mas Deus levou ele exatamente para onde ele tinha que ir. Então deixe que Deus te leve exatamente para onde você tem que ir, pela dor, pelo desgosto, pelo sofrimento. Vá para o lugar que você tem que ir, pegado na mão do Senhor Jesus. Vai no lugar que você tem que ir, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não tenha medo. Como Deus disse para Josué: não te espantes. Seja corajoso, seja forte, que eu sou contigo. Aleluia! Deus, irmãos, não fez o sacrifício à toa. A vida de Jesus não foi em vão. O sacrifício não foi em vão. Foi para o Senhor dizer: eu estou contigo. Vai porque eu te dou condições. Vai porque eu te capacito. Vai
você poder adorar? Por que ao invés de fazer isso, se entregar de todo o coração, quando você está aqui dentro, você fica pensando na morte do cachorro, da bezerra, do papagaio, a conta que eu tenho que pagar amanhã, meu Deus. O que o meu familiar me disse, meu Deus. O que eu tenho que fazer segunda-feira, meu Deus. Preciso ir logo embora, porque amanhã é dia de branco. Ai, essa pastora não termina logo. Meu Deus do céu. Vamos fazer vigília aqui. É triste. É triste. O pastor passa um pouquinho do tempo da pregação, já olha para os irmãos, já está tudo assim. Como quem diz, não vai terminar não? Eu vim por tudo, não vim para vigília. Irmãos, é engraçado, mas é triste. Então, irmãos, hoje, o Senhor escolheu a minha vida. E eu glorifico Ele por isso. Porque, como disse Paulo, eu tenho aprendido. Nas minhas fraquezas, é que são renovadas a vontade de Deus para a minha vida. Ele aperfeiçoa o plano dele para a minha vida. E eu estou disposta, irmãos. Não estou falando isso para mim na missão. Estou falando que eu quero mesmo, de coração, que cada um de nós estejamos dispostos ao plano que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Porque o inimigo pode tocar em algo material. O inimigo pode tocar em tudo. Mas na nossa fé ele não toca. Porque quando Jó passou por tudo aquilo, ele perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu a esposa de certa forma, ele não perdeu a fé. Mesmo sentado nas cinzas e se coçando com um cabo de telha, ele ainda dizia que o Deus de Israel era exaltado na vida dele. Ele ainda entendia que ele recebeu tudo de Deus. E quem tirou também foi Deus. Ele entendia isso. Ou seja, na fé dele, o inimigo não conseguiu tocar. Às vezes as pessoas falam, mas tiraram tudo de Jó. Não, não tiraram. O mais importante, e o que mantinha ele de pé e diante do Pai dele amoroso, o inimigo não conseguiu tirar. Que era a fé que ele tinha no Senhor Jesus. Nem por meio da doença, nem por meio da necessidade, nem por meio da solidão, nem por meio da pobreza, porque Satanás usou todos os meios com ele, mas a fé que ele tinha no Deus dele, Satanás não conseguiu tirar, e foi essa fé que fez com que ele levantasse e tivesse tudo em dobro. Aleluia! Glória a Deus. A minha missão, irmãos, e a sua, é ir pregando o Evangelho, aonde quer que nós entrarmos, seja lá o que for que nós tivermos que fazer. A nossa missão é ir pregando o Evangelho. Amém? A nossa missão é conhecer cada vez mais esse Deus maravilhoso e poder passar o que nós vivemos aqui dentro para outras pessoas. A nossa missão é dar testemunho de crente, fiéis ao Senhor. Porque, como disse Paulo, há uma nuvem de testemunhas olhando para nós. E para nós mais ainda. Para ver qual é o testemunho. Para ver o que nós vamos fazer em tal situação. E muitas vezes ele lança aquelas perguntinhas, né? Vamos ali beber uma cerveja? Não tem nada não, né? Sua igreja não proíbe, está tudo legal. Não, minha igreja não proíbe. Mas eu sou servo do Senhor Jesus. E isso não compete ao servo do Senhor Jesus. E a pessoa fica assim. Porque acha que porque Deus nos fez assim, tudo é isso. Né? E a gente acaba surpreendendo a pessoa. E dando testemunho. Eu vou contar uma coisa muito engraçada que aconteceu no sábado. Nós estávamos na casa da minha mãe e as nossas irmãs amadas aqui nos levaram, né? Deus preparou. E elas nos levaram, nos deixaram lá. A nossa irmã já desceu para a casa da mãe dela. Ficou assim, o tempo que elas ficaram lá foi o tempo de acabar a festa do aniversário da minha sobrinha. Foi maravilhoso, irmãos. Foi maravilhoso. Porque as crianças estavam todas bem assim. Mas isso não é tempo de cantar um parabéns. Isso não é tempo de pegar essa coisa surpresa. Eu falei, calma. Deus prepara. E nós ainda mandamos uma mensagem para elas, antes de acabar tudo, falando a hora que vocês quiserem, né? E aí elas chegaram lá na casa da minha mãe para nos pegar. E o meu irmão, grandão, parece assim, mais parece comigo, gordão, ele saiu para fora, ele olhou e falou assim, nossa! Eu falei, o que foi, menino? Olha, você está pregando prosperidade lá na sua igreja, hein?
impressão que Deus tem de nós? Que Deus não, misericórdia. Essa é a impressão que as pessoas têm de nós? Eles estão fazendo lá, mas é tudo em vão. Deus nem abençoa. De repente chega Deus e vai com baita no carrão lá na frente. Ele fala, o quê? E aí depois ele pensa, como que Deus não abençoa? Os irmãos, está vendo? É assim que funciona. Eu não tinha a mínima possibilidade de comprar o meu carro quando eu comprei. Tinha acabado de roubar o meu Monza velhinho, verde. Quem conheceu sabe. Fervia. Né? Uma vez nós paramos lá na esquina da outra igreja, os irmãos tiveram que descer para ajudar a levar ele lá para a porta da igreja. Foi o operador. Falei, ai Jesus, mas nós vamos chegar. E tinha vez que eu tinha que largar ele lá mesmo, porque eu não estava afim, não ia. Aí a minha moça me roubaram 2 vezes. Primeira vez nós encontramos, oh Deus, obrigado. O propósito de Deus na minha vida é que eu tenha esse carro. Glória a Deus. A segunda vez nós fomos fazer compra lá no Nintendo. Aí nós saímos com o carrinho de compra, alegres e contentes. Mano, vai lá. Ai, filho, pelo amor de Deus, eu não acredito. Vou levar o carro. Ai, meu Deus! De novo! Não, Deus sabe todas as coisas. E naquele tempo também Deus preparou pessoas para ir nos buscar lá. Porque Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Quando nós nos unimos para abençoar as pessoas, quando nós nos unimos para louvar e engrandecer o nome dele, ele cuida de tudo. Aleluia. E aí eu entrei no processo, tudo beleza. Mas não tinha a mínima condições de financiar o carro. Porque eu tinha um financiamento muito alto no meu nome. Eu não tinha condições nenhuma. Não tinha de onde sair. E aí nós, um dia na igreja, pegamos todos nas mãos uns dos outros, os que eram mais de perto, e oramos. E Deus fez acontecer. De eu comprar meu carro. Aleluia. E hoje ele faz muitas coisas através dele. Então o propósito dela não era ficar escumosa, morrendo, pulando, fervendo e não chegando até a igreja. O propósito de Deus era que eu tivesse um carro, que eu pudesse fazer tudo para ele, com o mínimo de sofrimento possível. Aleluia. É bênção de Deus, né? E é assim que Deus age conosco. Por isso que nós devemos não chorar e falar, Senhor, e agora? Maligno, Deus quer me matar. Senhor, e agora eu vou lá enfrentar o rei do Egito? Ai, meu Deus. Faraó, você está brincando? Não. Senhor, eu tenho que pegar aquela pessoa. Olha a cara dela, Senhor, presta atenção. Ela escorraça todo mundo que fala de religião para ela. E se Deus te escolher é porque é para você que Ele quer dar capacidade. Se Deus te escolher é porque Ele confiou em você. Ele olhou para você e disse, esse aqui tem capacidade de fazer isso. No meio de muitos milhões, Ele disse, esse aqui tem capacidade de abrir uma igreja. Inclusive, ia agregar o meu povo. E vai nascer uma nova geração. E vai nascer alguém que vai pregar o evangelho para todos esses que estão perdidos, achando que eu não amo, achando que eu não quero, e vai trazer esse povo para perto de mim. E hoje estamos aqui, irmãos, eu e você, para trazer essas almas que ainda estão no mundo onde nós tivemos, para os pés do Senhor Jesus, para verem através dos milagres que Deus faz nas nossas vidas, que Ele é Deus nas nossas vidas, que Ele é Pai nas nossas vidas, que Ele é amor nas nossas vidas. Amém? E quando nós fazemos aí fora uma coisa que ninguém faz, as pessoas ficam admiradas. Você vai fazer isso? Tem certeza que você vai lá buscar a pastora? Não sei não, hein? Vai andar mais tantos quilômetros para pegar? Ela e a família dela ainda lá. As pessoas no mundo pensam assim. Pensam assim, irmãos. Mas graças a Deus, nós não dependemos do homem e do mundo. Graças a Deus que a nossa fé não está no presidente, não está no rei, não está no médico. Porque independente do que eles falam, nós, que somos servos do Senhor Jesus, nós esperamos o que vem da boca dele. Quando ele fala, nós acreditamos que vai acontecer. Mas quando o médico fala, pela ciência que ele tem,
Mas eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar. Porque eu tenho certeza que o que o Senhor vai falar vai acontecer na minha vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Irmãos, o inimigo das nossas almas se empenha muito para que nós não consigamos cumprir a nossa missão. A existência dele se baseia nisso, em colocar coisa no nosso caminho, em colocar desgosto na nossa vida, em colocar tempestade, fazer ficar difícil, para ver se nós continuamos. Se eu fizer isso, não vai continuar, mas nós continuamos. Se eu agir dessa forma, não vai continuar, mas nós continuamos. De pé ou ajoelhado, sentado ou deitado, nós continuamos. Porque na nossa fé ele não consegue tocar. Aleluia? E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: que por mais difícil que a vida possa estar, saiba que não se compara ao peso da glória que o Senhor está para você. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, peça para o Senhor te dar força. Peça para o Senhor te dar ânimo. Peça para o Senhor para você não se acovardar diante da vontade dele na sua vida. Para você não se espantar com o que aconteça. Para você não se abater com o que acontece, porque o plano do Senhor para a sua vida é maior. O plano do Senhor para a sua família é maior. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. De qualquer jeito, em qualquer momento, em qualquer situação, nós temos que ter no nosso coração a vontade de adorar a Deus. Independente do que aconteça, irmãos. Porque o inimigo ele pode mexer com tudo que é exterior. Ele pode mexer com tudo. Mas a nossa fé, na nossa fidelidade a Deus, ele não pode mexer. Porque enquanto houver vida, nós adoraremos ao Senhor. Enquanto tiver vida, nós reconheceremos que o Senhor é o nosso Deus. O único que pode mudar todas as situações. O único que pode transformar toda a nossa vida. O único que pode transformar lágrimas, choro, em sorriso, em alegria. O único que pode transformar doença em saúde. O único que pode transformar tristeza em felicidade. O único que pode pegar nada e fazer tudo. Amém, Jesus. Então peça para o Senhor tirar toda a dureza do seu coração. Peça para o Senhor tirar tudo aquilo que é frio dentro de você. Peça para o Senhor tirar tudo aquilo que não agrada a Ele dentro de você. Pede força para Ele nesse momento. Porque hoje Deus revelou a você que Ele tem uma missão na sua vida. Fale para Deus: Senhor, eu não posso. De mim mesmo eu não posso, Senhor. Eu preciso que o Senhor me capacite. Eu preciso que o Senhor faça com que eu só consiga te enxergar. Eu preciso que o Senhor faça que eu tenha condições, que eu tenha força para te adorar, Senhor. Independente do que aconteça, de dia, de noite, independente de como eu esteja, de pé ou prostrado, eu quero te adorar, Senhor. Eu quero mostrar o teu amor na minha vida para as outras pessoas. Eu quero que as pessoas sejam salvas e não condenadas. Aleluia. Eu quero amar, Senhor, com o teu amor. Eu quero entender, Senhor, com a tua sabedoria. Eu quero ter a tua mansidão, Deus, e a tua humildade, Senhor, para fazer a tua vontade. Aleluia. E não importa o que aconteça, Senhor. Não importa. Eu quero te adorar em todo o tempo. E nunca duvidar do seu amor por mim. E nunca duvidar de que o Senhor me chamou para fazer algo nessa terra. Eu quero estar na tua vontade, Pai, no centro dela, para que eu, Senhor, não viva a minha vida sofrendo consequências que não são boas para mim. Em nome de Jesus, Senhor, me dê força. Me dê força, porque eu quero te adorar. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus.